palavra sobre a importância de sermos uma igreja com uma mentalidade missionária. E nós ouvimos aqui um testemunho do pastor Abner, que tem servido na plantação de uma igreja lá em Angola, aonde as nossas ofertas, os nossos dízimos têm chegado nessas pessoas que ele bem falou aqui. Como ele falou, muitas vezes o fruto nós vemos que talvez o fruto desse valor que a gente manda mensalmente, desse dinheiro que a gente manda para essa missão, e para a missão em Moçambique, talvez a missão no Rio Grande do Sul seja mais fácil para todo mundo aqui fazer uma viagem até lá. Seria até interessante depois nós pensarmos sobre uma viagem até o Rio Grande do Sul, Márcio, para passar uns 2, 3 dias com essa igreja lá e conhecer o que eles estão fazendo. Eu conheço o pastor, sei da índole dele, mas talvez seria importante, até para o conselho da igreja, fazer uma viagem e conhecer um pouco o que o irmão está fazendo lá. Mas talvez você não vai ter, talvez tenha, mas talvez a maioria aqui não tenha oportunidade na sua vida ir em Angola ou em Moçambique. É uma coisa que eu gostaria também que nós pudéssemos, quem sabe um dia, a igreja montar uma caravana e visitar essas igrejas, esses plantadores, esses missionários que estão no campo. Bom, um desses campos tem sido coordenado pelo pastor Abner, que acabou de sair daqui, e que nos traz essa visão de que ele está tendo lá. E como você, membro da Igreja Cristã em Recife, quando você vai lá e põe o seu dinheiro aqui, ou faz um pix do seu dízimo, da sua oferta, 10%. Se você dizima, 10% do seu dízimo, a gente está mandando para lá. Se você oferta, 10% da sua oferta vai para lá. Então, independentemente do que a gente receba, geralmente, na média, estamos mandando 10% em média do que nós recebemos mensalmente. Essa foi uma decisão que nós tomamos, levantando a mão lá quando eu cheguei lá de Moçambique, e mais de anos estamos fazendo isso mensalmente. E tem sido, irmãos, uma bênção para a nossa igreja. É muito interessante isso. Eu não acho que você pode comprar o favor de Deus, longe de mim. Eu não acho que você pode, de alguma forma, barganhar com Deus nesse sentido. Mas eu sei de uma coisa, coincidência ou não, quando nós começamos a ofertar esse valor para Moçambique, e depois para o pastor Michael, e depois para o pastor Abner, lá em Angola, as coisas na nossa igreja, não sei se Marcinho percebeu isso, começaram a mudar nessa área financeira. Né? O prédio, a gente encontrou o prédio da igreja, a gente começou a mudar algumas coisas, e Deus foi realmente abençoando a igreja. Irmãos, eu não posso nunca subir nesse púlpito e pregar que nós vamos fazer para receber algo de Deus, de maneira nenhuma. Mas eu tenho certeza que Deus quer essa igreja com a mente missionária, com a visão missionária. E uma igreja com uma mente missionária, ela tem características. Uma igreja com a mentalidade missionária, ela entende que a sua principal missão é levar o Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Nós não somos um grupo de crentes reunidos para adoração, comunhão, como embaixadores do reino, portadores de uma mensagem que transforma vidas eternas para nós mesmos. Para fecharmos isso dentro do nosso contexto e não levarmos este Evangelho para outras pessoas. Então hoje eu quero ver com vocês 3 fundamentos dessa mentalidade missionária que nós como igreja temos que ter. Nós temos que pensar na pregação do Evangelho. Então nós temos, primeiramente, lembrar daquilo que Charles Spurgeon disse: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Ou você é um missionário, ou você é uma fraude, disse Charles Spurgeon. Ou você prega o Evangelho, e aqui entenda, pregar o Evangelho não é ir no ônibus, abrir uma Bíblia e pregar dentro do ônibus apontando na cara das pessoas que vai todo mundo para o inferno.
Isso é uma forma de pregar, não creio que é a forma mais saudável, mas já ouvi testemunho de pessoas que foram salvas assim. Então quem sou eu e você para questionar essas pessoas que pregam nos ônibus? Se Deus chama você a pregar nos ônibus, faça isso com amor, com coragem, mas com respeito pelas pessoas. Se Deus te chama a pregar no centro da cidade, no meio do metrô, faça isso com amor, coragem e com respeito pelas pessoas, mas falando a verdade de Jesus. Mas eu não creio que seja o modo mais eficaz. Mas repito, quem sou eu para dizer da eficácia do Espírito Santo? É o Espírito Santo que nos move. Se o Senhor está movendo o seu coração para amanhã de manhã, pegar o Curado 4, Barra de Jangada, e pregar por 3 horas e meia no seu percurso inteiro sobre Jesus, faça-o, porque nós temos que falar, temos que pregar o Evangelho, mas temos estratégias para pregar o Evangelho. Nós não estamos dizendo que nós iremos fazer um proselitismo religioso, de que a minha religião salva e a sua não, a minha religião é melhor do que a sua, a minha religião é mais importante do que a sua, a minha é verdadeira e a sua é falsa, de maneira nenhuma. Mas se temos a pregação do Evangelho, se queremos falar sobre Cristo Jesus, nós somos os instrumentos de Deus nesse mundo para levar e propagar a palavra de Deus. Se você não abre a sua boca, ou se as suas atitudes não levam Cristo, nós temos um problema. Um cristão que ele não evangeliza, um cristão que ele não prega a palavra de Deus, que ele não leva Cristo para outras pessoas, ele tem um problema. Para Charles Spurgeon, que disse que seria um impostor, porque ou você entende e tem uma mente missionária, ou você é um impostor, de acordo com Charles Spurgeon. Então, estamos entendendo aqui que a nossa igreja valoriza o evangelismo. Dentro da nossa igreja temos algumas ferramentas que você pode utilizar delas, que podem melhorar a forma que você evangeliza, ou otimizar as funções do evangelismo da nossa igreja. Por exemplo, nós temos o Cursilho de Cristandade, que é um ministério que pode encurtar o caminho das pessoas na caminhada, no conhecimento sobre Cristo. Cursilho não é magia, não é mágica, cursilho não é algo perfeito, mas cremos que o cursilho, ele foi sim dado para nós neste mundo, de acordo com o que entendemos na história da igreja, pelo próprio Espírito Santo, que soprou este vento e nos deu esta oportunidade. Mas vemos, não somente no cursilho, mas em toda a história da igreja, começando em Atos capítulo 2, que Deus gosta de ajuntamento de pessoas. Vemos em Atos capítulo 2 que Deus poderia ter escolhido, Marcos Pablo, qualquer dia para o Espírito descer, tocar no coração e no entendimento e nas línguas dos seus apóstolos, e eles poderiam ter iniciado a pregação massiva do Evangelho em qualquer momento da história. Mas é interessante que Deus escolhe um dia em que o povo de Israel, mesmo aqueles que agora já eram estrangeiros, estavam morando em outros países, vinham até Jerusalém para comemorar ali o dia da colheita, o dia de Pentecostes. Parece que Deus gosta quando as pessoas se reúnem em momentos de eventos. Parece que Deus gosta de ajuntamentos. Então Deus utilizou da vida daqueles homens para pregar no momento de ajuntamento de Israel, e as pessoas ouviram o Evangelho. Naquele mesmo dia, Atos 2,42 diz, quase 3.000 pessoas foram batizadas, foram agregadas, ajuntadas ao povo de Deus que estava em Jerusalém. Então nós temos historicamente vários momentos de avivamento em que Deus reuniu em fazendas, em campos, em celeiros, em cidades, pessoas para que o Evangelho fosse pregado. E o cursilho nesta igreja é um desses momentos para nós. É um momento onde nós especialmente nos retiramos como irmãos da igreja e convidados pela igreja para discernirmos em 4 dias os mistérios da palavra de Deus em relação a Cristo. E por meio de orações e preparação, depois de 3 ou 4 dias, pessoas, é bem evidente isso, naquele cursilho entregam a vida a Jesus e mudam de vida. Não todos, porque o Senhor chama a muitos, mas alguns ouvem o Evangelho e outros não. Mas o cursilho é uma ferramenta onde nessa igreja nós encurtamos o caminho. Então talvez você não tenha a capacidade de alguém que sobe no ônibus e prega naquele ônibus para as pessoas. Mas você tem a capacidade de falar com o seu amigo do trabalho, pegar uma ficha, preencher e enviar ele para o cursilho. A evangelização vai acontecer, ou você tem uma mente missionária, ou você não é real.
Ou você entende a necessidade de que pessoas estão indo para o inferno, ou você não é um cristão real. Se temos a cura para um problema tão grande, que é o fato de pessoas se perderem e irem para o inferno, e nós não abrimos a nossa boca, e se nós comecemos a colocar coisas nas nossas vidas, acima da importância que é pregar o evangelho, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, eu não me dou bem com o ciclano. Se você olha para o outro e entende que o fato de você estar em comunhão com o seu irmão é porque você quer que ele vá para o céu e quer levar outras pessoas para o céu, então não tem problema de relacionamento. Porque se o que está em jogo é pessoas irem para o céu ou para o inferno, você engole o seu orgulho, convive com o seu irmão, e você e seu irmão pregam o evangelho para outras pessoas. O apóstolo Paulo e Barnabé tiveram uma briga, foi tão grande a contenda que se separaram. Mas eles se mantiveram separados? Não, o Espírito Santo refez aquele relacionamento, eles se uniram de novo. Porque separados, nenhum dos dois que tinham brigado ia para o céu, me desculpe, era Paulo e Barnabé. Mas quando se reúnem de novo, quando se encontram de novo, quando se perdoam de novo, e quando caminham em prol do Evangelho. Você acabou de ver um homem que saiu daqui da frente, agora o pastor Abner. Eu tive problemas seríssimos com ele. Brigas, confusão. Os dois do mesmo jeito, mesmo temperamento, da mesma forma. Foi quase como Paulo e Barnabé. Um para o lado e outro para o outro. E hoje estamos, já há alguns anos, de volta, caminhando juntos, pensando na propagação do Evangelho e ganhar almas para Cristo juntos de novo. Porque aquilo que nos une não são as diferenças que nós tivemos em algum momento da nossa caminhada, porque somos dois pecadores miseráveis. O que nos une é o fato de que há uma mensagem que tem que ser pregada, há um Cristo que tem que ser exposto a este mundo. Porque sem Jesus não há salvação, irmãos. Então eu não posso ficar jogando os meus defeitos e os defeitos do outro, um na cara do outro, para que a gente tem que resolver o problema. O problema é o quê? É o pecado só se resolve com o quê? Com Jesus, e Jesus a gente tem que pregar sobre Jesus. Tem que levar o evangelho e ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor nos chama a pregar o evangelho a toda criatura. Então, como a igreja do Senhor deve ter uma mente missionária? Bom, a igreja de Jesus, ela deve desenvolver uma mente missionária, porque pregar deve ser inevitável, pois a fé vem pelo ouvir. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz, olha, a fé vem pelo ouvir, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O evangelho não pode ficar preso dentro dessas quatro paredes. A fé nasce quando pessoas ouvem, dão ouvido, escutam, podem discernir a palavra de Deus em Cristo Jesus. Se nós não pregarmos, irmãos, o evangelho, como as pessoas vão crer em Jesus Cristo? O chamado à pregação não é para os pastores da igreja. O chamado à pregação não é somente para quem está com o microfone na mão no domingo. O chamado da pregação é para que todo cristão que ouve a grande comissão de Jesus, Mateus 28, 19 e 20, vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O chamado a pregar o evangelho, irmãos, não é para a liderança da igreja, é para o povo de Deus. Essas paredes não podem conter a quantidade de pessoas que eu e você temos que pregar o evangelho. Esse prédio precisa ficar pequeno, obsoleto, ao ponto de termos que ir para as praias, as praças, temos que comprar o quarteirão se quisermos ter um local fechado e não levar chuva em época de inverno. Porque a pregação do evangelho
depende de mim e de você. A grande comissão nos leva a sermos ouvidos e ouvir o que pregamos da palavra de Deus. Pessoas estão indo para o inferno porque a igreja está achando que quem deve pregar são os evangelistas que vão ser evangelizados, que vão ser ordenados no próximo domingo, ou o pastor. Os evangelistas ajudam a igreja a evangelizar, criam mecanismos para a igreja evangelizar. Os pastores devem organizar a igreja de tal maneira que o povo está seguro e firme e bem alimentado para evangelizar, mas quem evangeliza é a igreja. É você que vai no consultório médico, é você que está no seu trabalho, é você que está na oficina, é você que está na fila do banco, é você que trabalha diariamente com aquele seu amigo que está angustiado. É você que leva o evangelho de Jesus Cristo. A liderança prepara a igreja para isso, e ela também deve evangelizar, mas nós não podemos simplesmente deixa, eu estou dando a minha oferta, meu dízimo, o pastor que se vire para pregar o evangelho. Não, irmãos, nós vemos isso, a pregação precisa ser clara, fiel à palavra de Deus, levada pelo povo. O mundo precisa ouvir o evangelho verdadeiro, o mundo precisa ouvir que há um Deus. Precisamos criar oportunidades para que mais pessoas escutem o evangelho, irmãos, onde você tem caminhado. Isso pode acontecer em qualquer lugar que você esteja, de maneira pessoal, em missões, como estamos fazendo aqui, nas redes sociais, rádio, TV. Nossa igreja hoje tem um programa na rádio, estamos pregando o evangelho na rádio. Nós temos redes sociais, todo mundo aqui tem rede social, sim ou não? Levante sua mão se você tem rede social, Instagram, Facebook. Quando foi a última vez que você pregou, que você colocou no seu Instagram, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo pode transformar a sua vida? Me lembro da história de um homem que subiu numa cadeira e ele decidiu se enforcar no seu apartamento. Me lembro que quem contou essa história disse que ele ligou o rádio de madrugada e estava tocando uma música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Tente Outra Vez. Já viu essa música? Tente outra vez. E aquela música fez com que aquele homem pensasse melhor e dissesse: eu não vou tirar a minha vida, eu não vou me matar, eu vou tentar de novo, eu vou viver mais. Bom, eu não sei se aquele homem entregou a vida a Jesus Cristo, mas naquele dia ele não fez uma grande besteira que ele poderia ter feito, que é tirar a sua própria vida. Irmãos, se Deus usa a música de um ímpio para mudar situações nas vidas das pessoas, imagine a minha vida e a sua vida. O meu testemunho e o seu testemunho é muito importante. Detalhe, se Deus te colocou em um ambiente hospitalar, se Ele te colocou em um ambiente de segurança pública, em um ambiente de tecnologia, em um ambiente comercial, Deus está te colocando como um soldado dEle, para que você possa levar o evangelho para essas pessoas. E você não vai ser um crente chato, de galocha, você vai ser um crente inteligente, um crente que vai pregar com amor, com mansidão, com domínio próprio, mas com certeza de que o que o mundo precisa ouvir é de que Jesus é o Senhor e que todos precisam se arrepender dos seus pecados. Assim, a grande comissão de uma igreja com a mente missionária não tem o seu fim na oferta que manda para o missionário e que o missionário se vire. A nossa igreja já está mandando dinheiro para missionários fora do Brasil e um ainda no Brasil, e eles que se virem. Se você que é um crente na igreja, um cristão, um discípulo de Jesus, não tiver uma mente missionária, a igreja não vai ter a mente missionária, porque a igreja não é a liderança, a igreja não são essas paredes, a igreja é o povo de Deus. É o povo de Deus. Precisamos criar oportunidades, irmãos. Quais são as oportunidades que você tem criado para levar o evangelho? Se a fé vem pelo ouvir, como Romanos 10:17 diz, se a fé vem pelo ouvir, quem tem te ouvido? Olha, se a fé vem pelo ouvir, quem tem ouvido você sobre Jesus? E o pior, o que as pessoas têm ouvido de você se não é sobre Jesus? Se a fé vem pelo ouvir, o que você tem emitido para os receptores? Críticas
problemas, dificuldades? O que as pessoas estão ouvindo de você quando você se reúne com as pessoas no trabalho, numa roda de amigos, num restaurante? As pessoas estão ouvindo sobre Cristo, sobre a importância de levar Cristo ao mundo? Ou as pessoas estão se afundando em problemas porque você não tem produzido com a tua fala a pregação do Evangelho? Se a fé vem pelo ouvir, a falta de fé também vem pelo ouvir. Se a pregação do Evangelho produz fé naqueles que ouvem a palavra de Deus, a não pregação do Evangelho atrofia e mata a fé daqueles que ouvem o contrário. Então aquilo que você está produzindo com a tua boca, precisa dizer se está produzindo fé nos ouvintes ou descrédito nos ouvintes. E eu espero que você esteja produzindo fé. Segunda coisa é que nós somos vasos, irmãos. E essa é uma das passagens que Luciane mais gosta. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, nós somos como vasos de barro. Você lembra que existe uma expressão no Brasil chamada o santinho do pau oco? Você sabe que muitas vezes traficantes de drogas se utilizam de imagens religiosas e artefatos religiosos para transportarem coisas ilícitas, retirando de dentro daquele material ali feito para a igreja a sua estrutura interna e enchendo de drogas, de armas e de outras coisas. Nós somos como esses pequenos santinhos de barro e de gesso, irmãos. O que nós precisamos é sermos cheios deste Evangelho que leva a salvação às pessoas, e não cheios de besteiras e de nós mesmos. O apóstolo Paulo está dizendo que somos como vasos de barro. Vasos de barro. No período do apóstolo Paulo existiam recipientes feitos de bronze, de prata, de ouro. Vários recipientes eram utilizados para utilizações, como eles chamavam, de nobres. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, vai dizer justamente isso, que existem vasos feitos para honra e vasos feitos para desonra. O vaso de barro é um vaso mais simples, é um vaso mais fácil de ser reutilizado ou quebrado, jogado fora e comprado novo, porque o seu valor ele é pequeno. Um vaso de barro é um vaso que, se cair, ele quebra com facilidade, ele não é reutilizado, ninguém vai recolar aquele barro, ele precisa ser molhado, quebrado, diluído em pó, ser misturado com mais barro em pó, para que ele possa virar de novo um vaso. Então, os recipientes de prata, de ouro e de bronze geralmente são lavados, limpos, reutilizados quantas vezes forem necessárias, porque são recipientes nobres. Mas Paulo, ao invés de dizer que eu e você somos como um vaso de prata polida, de ouro de Ofir, de bronze reluzente, ao invés de ele colocar em mim e em você a carga de que somos a última bolacha do pacote, o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto que nós somos como vasos de barro que não tem valor. De fato, o ser humano, o pecador, ele não tem valor, ele está pronto para ir para o inferno. Mas mesmo assim, Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto que a importância que carregamos nestes vasos de barro, que é o Evangelho de Cristo, é como um tesouro. Então talvez você se olhe no espelho e diga: eu não sei, eu não consigo, eu não sou bom, eu não faço, eu não tenho talento nenhum.
Você está certo, você está certa, você é como um vaso de barro. Mas espera aí, tem algo que você carrega, que foi Deus que te deu no dia da sua salvação, que é um tesouro da salvação. Então, com quem você está compartilhando o que está dentro de você? Você está cheio de quê? Já que você é um pedaço de barro, em formato de vaso, carregando alguma coisa, assim como perguntei no início, a pergunta era se a fé vem pelo ouvir, o que você tem produzido para que os outros ouçam? A minha segunda pergunta é, se somos um vaso de barro carregando um tesouro, irmãos, o que você tem carregado no seu coração? Nós somos frágeis, irmãos, somos limitados, somos imperfeitos, mas carregamos dentro de nós a maior riqueza do mundo, que é o Evangelho da salvação. Isso significa que nós precisamos estar prontos para levar a Cristo ao mundo. Deus usa pessoas comuns por propósitos extraordinários. Deus nos usa para propósitos extraordinários. O poder não vem de nós, somos vasos de barro. O poder vem de Deus, vem do Espírito Santo, que nos capacita, que nos enche o coração para levar o Evangelho. Mesmo diante de dificuldades, nós precisamos entender que temos que seguir firmes, colocando o que está dentro de nós para a vida do outro, esborrando, despejando na vida das pessoas o Evangelho de Jesus. Não o que eu quero. A igreja é um ambiente que, se ela começa a se achar que ela é um vaso de prata, de bronze ou de ouro, Deus está pronto para quebrar a igreja, jogar no pó de novo e refazê-la. A igreja cristã em Recife precisa entender que nós somos uma igreja composta por vários vasinhos de barro, mas que carregamos o Evangelho de Jesus. Não ache que você sabe mais, que você é uma vasilha de bronze, nem de prata, nem de ouro, porque esse vaso de barro está dizendo para você que nós não somos. Nós somos um vaso de barro. Mas também não se menospreze achando que nada você pode levar a esse mundo, porque o que Paulo está dizendo é que dentro de você tem uma mensagem que pode salvar vidas e ir para o inferno. Então, meus amados irmãos, continuando aqui o que a palavra de Deus ela nos está nos dando. Uma igreja missionária não se baseia na sua própria força. Assim como uma igreja missionária nunca se cala, porque ela sabe que a fé vem pelo ouvir, uma igreja missionária nunca confia na sua própria força, mas no poder de Deus que está nela. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Não ache que você pode, você não pode. Sozinho não, mas com Deus, com o tesouro que nós carregamos, podemos mudar a vida das pessoas. Como o pastor Abner falou, você não sabe o quanto uma parcela do seu dinheiro pode estar transformando uma vida que poderia não ouvir sobre Jesus lá do outro lado, lá na África. Talvez você só saiba disso no dia que você for receber o seu galardão. Talvez você vive a vida aqui sem saber, mas provavelmente Deus tem usado do tesouro do teu coração. Eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre ter uma mente missionária. Essa igreja tem uma mente missionária. Quantas vezes Márcio liga para mim e diz: temos que liberar o dinheiro dos missionários. E eu digo a ele: o quê? Faz logo, que os caras precisam de dinheiro. Eu não é. Sabe por quê? Porque a gente manda daqui para Angola, daqui para Moçambique, daqui para Novo Hamburgo. Mas a gente também recebe dos Estados Unidos para cá. Então a gente sabe da urgência. Irmãos, eu falo como missionário. Essa igreja ainda não tem a honra de pagar um pastor, mas terá um dia. Um dia nós teremos, se Deus quiser, a honra de pagar um obreiro aqui. Mas você não sabe. Você não sabe. Não sabe mesmo.
a alegria que eu tenho e o que eu faço todo mês quando vou fazer compras. E eu encho o meu carrinho e quando a gente está passando as compras, eu vou agradecendo pela vida daquelas igrejas lá nos Estados Unidos. Ó Senhor, obrigado pela igreja de Anthony. Ó Senhor, obrigado pela igreja. Eu não estou agradecendo a um irmão da igreja. Estou agradecendo ao povo de Deus, que decidiu lá nos Estados Unidos mandar um pedacinho que eles arrecadam todo domingo para a gente aqui, para eu e Luciane poder trabalhar em tempo integral. E eu vou lá colocando Pinho-Sol. Eu agradeço, Senhor, obrigado, porque se não fossem os irmãos eu não tinha Pinho-Sol. Obrigado, Senhor, por esse febo. Obrigado, Senhor, por esse café Melita descafeinado. Oh, meu Deus, obrigado pela igreja me ajudar e eu poder comprar essa torrada. Obrigado, Senhor, porque eu posso comprar essa Coca-Cola. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Sabe por quê? Porque ninguém aqui vive de doação. Você vive do seu trabalho. Você vive de acordar e produzir e receber. Eu produzo. Tem mês que o dinheiro chega assim. Tem mês que chega bem. Tem mês que atrasa um pouco. Tem mês que a gente tem que segurar. Tem mês que tem que fazer uma reserva. Porque eu recebo dos irmãos que ofertam em amor. Então, irmãos, nós não sabemos. Eu não sei. Eu não sei se houver uma guerra, uma terceira guerra mundial, como estão dizendo que pode ter, se eu vou ter salário. Não sei. Mas o que eu sei é que tem igrejas lá nos Estados Unidos com a mentalidade missionária que nos ajudam mensalmente com amor, com generosidade. E não só a gente. A nossa igreja está agora coordenando, por meio das nossas finanças aqui, alguns irmãos que estão recebendo algumas ofertas extras lá em Argentina e Foz do Iguaçu e Paraguai. Então todo mês a gente recebe dos Estados Unidos, passa por mim, e eu e Márcio a gente manda para esses irmãos lá na Argentina e lá no Peru, lá no Paraguai e lá em Foz do Iguaçu. Irmãos, é tão bom quando eu recebo esse dinheiro que eu ligo para o pastor Ademir, pastor Ademir, tem um dinheirinho aqui para o senhor. Ô pastor, que bênção. A gente manda para ele o dinheirinho e ele recebe. Nossa igreja está se tornando uma referência, como uma igreja com uma mente missionária. Mas não pode ser algo institucional, tem que ser algo do coração da igreja. Os irmãos locais, você precisa dizer, você tem que bater no peito e dizer: nossa igreja tem uma mente missionária, porque eu tenho uma mente missionária. A nossa igreja ajuda pessoas no campo, evangeliza, porque nós temos essa visão. Mas olha, ter uma mente missionária não quer dizer somente mandar recursos para fora. Tem a ver com entender que a pregação do evangelho, aqui ou lá, vai gerar vida e salvação eterna. João 3,16, um dos versículos mais lidos do mundo. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que está em jogo aqui, irmãos, não é apenas a melhora da vida da pessoa. O que está em jogo aqui não é a melhora significativa social da vida da pessoa. E é verdade que lá em Moçambique, esta igreja aqui tem ajudado muitas e muitas crianças a comerem, a se alimentarem fisicamente. Isso é muito bom. Pastor Kleber e Juracema têm feito um excelente trabalho lá. É bem verdade que a Igreja Cristã em Recife tem ajudado o Angola, e o pastor Abner acaba de falar sobre a importância dele agora estar conseguindo a ajuda de pessoas que as crianças vão poder comer, não mais uma vez por semana, mas 4 vezes por semana na igreja. Não está em jogo aqui de que quando construímos um prédio, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Nacala Porto, na ilha de Moçambique, no Oceano Índico, um tufão, seja lá o que for, passou e derrubou uma igreja que era de adobe, e com os recursos que nós mandamos mensalmente, a igreja de Brasília manda também,
foi construído um prédio um pouco menor do que esse, mas de concreto. E nessa cidade as casas são feitas de palha e de adobe, a igreja é feita de concreto. E quando passam chuvas e ventos fortes que arrancam os telhados da casa dos irmãos e dos muçulmanos e da comunidade que está em Nacala Porto, os prédios que as pessoas correm porque sabem que tem fundação, que tem um teto seguro, que tem uma laje segura, que são caixas de concreto, são as igrejas, onde essas pessoas entram e ficam ali, e muitas vezes o poder público utiliza dessas igrejas físicas para cuidar das pessoas. Quantas igrejas vimos lá no Rio Grande do Sul, quando houve essa enchente, que abriram as portas dos seus prédios para pessoas dormirem dentro delas. Irmãos, igreja é sobre cuidar, mas igreja é sobre salvar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O que a igreja tem que entender é que o que está em jogo não é apenas a melhora também da vida física, mas é o destino eterno das pessoas. Por isso precisamos agir com urgência. O inferno é real. O inferno é real. E a salvação é urgente. Quem morre sem Cristo, irmãos, está perdido. Tem tanta gente com medo de pregar essa pregação hoje em dia. Mas nós não podemos nos calar diante do mundo. Cada alma vale o sangue de Cristo, irmãos. Jesus pagou um alto preço para que todos tenham a chance de se arrepender. O céu se alegra, diz a palavra de Deus, quando o pecador se arrepende. Há festas nos céus. A nossa missão, irmãos, é povoar os céus. Uma igreja missionária é aquela que sabe que a eternidade está em jogo e precisa salvar os perdidos. A igreja com a mentalidade missionária, ela vai pregar o evangelho para que as pessoas escutem. Ela depende de Deus, não da sua própria força, porque é vaso de barro, irmãos. Mas ela também entende que a pregação ela é urgente para a salvação eterna das pessoas que estão em jogo. Meu sonho é que a nossa igreja se preocupe mais com a salvação do que com as coisas periféricas. Que possamos abraçar esta missão da Igreja Cristã em Recife, com paixão, fidelidade, levando o evangelho ao mundo, pregando a palavra de Deus. Ouvimos hoje uma pessoa que tem sido testemunha fiel neste mundo daquilo que essa igreja tem feito, que você tem feito, que é o pastor Abner que estava aqui e sua esposa. Mas quantas missões nós temos para fazer? E digo mais, e o sertão do Nordeste pernambucano? E as cidades pequenas que vivem tão parecido com o que a África tem vivido? Como vamos chegar lá? Temos que nos levantar, temos que evangelizar, temos que impactar o mundo com a pregação do evangelho. Eu cresci numa igreja onde o líder de missões, que era meu avô, fazia viagens missionárias, mas era uma igreja estruturada, organizada, porque eu não sei se você sabe, tudo se faz com dinheiro no planeta Terra. Sabia? No planeta Terra tudo se faz com dinheiro. Se você não entende isso, você está trabalhando por esporte. Trabalhe por esporte. Trabalhe para não receber nada no final do mês. Trabalha? Você trabalha? Não. Tudo se faz com dinheiro. E levou o evangelho. O apóstolo Paulo, ele não pede oferta. E lá em 2 Coríntios 8 ele diz:
para que não se façam coletas quando eu tiver. Reúna toda essa oferta no primeiro dia da semana, quando eu passar, e eu levarei. Não é Ele que pede recursos para levar para os irmãos em Tessalônica que estão passando por dificuldade. Não é a igreja que mantém o apóstolo Paulo, a igreja de Filipos, que ajuda ele nas situações mais difíceis para levar a palavra de Deus. Então eu vejo uma igreja aqui forte nascendo, uma igreja que não quer recursos para si. O prédio vai ficar bonito, o prédio vai ficar muito bonito, bacana, chique. Isso é um detalhe. Mas quantas pessoas que vão estar nesse prédio chique, bonito, vão vir aqui e vão dizer: epa, o prédio é bonito, é chique, mas essa igreja está mais preocupada com as almas que estão lá fora do que com o prédio que está aqui dentro. É isso que nós queremos. Queremos que a igreja cristã em Recife tenha uma mente missionária, porque temos que abraçar os perdidos. Você tem vivido como parte dessa igreja missionária? Você tem pensado de maneira missionária? Você parou para pensar hoje domingo, lá em Angola, crianças, como o pastor Abner falou, hoje domingo, Angola, crianças comeram um prato de comida de manhã e de meio-dia, porque nós mandamos seu dinheiro para lá. Você parou para pensar nisso já? Para pensar nisso um pouquinho. Já parou para pensar nisso? Nós mandamos seu dinheiro para lá e crianças comeram. Eu não estou falando isso para te quebrar o seu coração. Não. Isso é um fato. As igrejas fazem isso sempre. E que pena que muitas vezes somos alvos por causa de más igrejas, irmãos. É verdade. Tem muita falsa igreja, onde o pastor está enriquecendo, onde o pastor está voando com um jatinho, fazendo live com 1 milhão de pessoas, dizendo: agora você vai ganhar, agora você vai ser rico, agora você vai prosperar. Tem muitas igrejas fazendo isso. Isso é palhaçada. Espero que Deus pese sua mão nesses falsos profetas. Mas a igreja cristã em Recife, nós não estamos vivendo assim. Nós queremos que a mensagem que temos, nós pobres vasos de barro, podem transformar o mundo. Então que desta capela aqui saiam pessoas hoje pensando: hoje pessoas ouviram o evangelho porque a nossa igreja financiou essa pregação do evangelho. Hoje crianças se alimentaram. Hoje jovens estão aprendendo a ler, para ganhar uma Bíblia, para ler a Bíblia, porque o nosso recurso está chegando lá. Se você não tem uma mente missionária, ou você é um missionário, disse Spurgeon, ou você é um impostor. Ter uma mente missionária é todos os dias entender que a mensagem que nós compartilhamos é real, é urgente, tem que ser pregada, deve ser feita com a consciência, com o coração quebrantado que somos pecadores e vasos de barro, e que essa pregação pode mudar o destino eterno de indivíduos nesse mundo. Vamos baixar nossas cabeças, orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos nesta noite nos perguntar: temos vivido como parte de um povo que pensa em missões? Não, Senhor, não somente lá do outro lado do mundo, mas aqui, do nosso lado. E não somente, Senhor, para os pobres que são necessitados, mas também os milionários, bilionários, que são tão pobres que tudo que eles têm é dinheiro. A única coisa que eles têm é dinheiro. Vivem à base de Rivotril, vivem à base de consultórios de médicos da mente humana, porque estão perdidos. Então, Senhor, uma igreja com uma mentalidade missionária, ela faz o que estamos fazendo aqui, ela prega para aqueles que nada têm,
ajudam eles financeiramente, no seu alimento, pregam a palavra que vem pelo ouvir, pregam sabendo que são vasos de barro, levando um tesouro. Mas, Pai, a igreja com a mente missionária também prega para o rico, que está perdido na sua própria riqueza, no seu próprio prazer, que do alto da sua cobertura é tão pobre que tudo que tem é apenas dinheiro, não tem paz, não tem graça, não tem amor, não tem o Senhor. E a tua palavra diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Pai, nos ajuda a pregar, sem olhar a condição financeira, nos ajuda a pregar o Evangelho, para que do pobre ao rico, todos possam entregar a vida a Jesus. Porque o pobre não vai ser salvo porque é pobre, e nem o rico deixar de ser salvo porque é rico. Mas, Senhor, o pobre vai deixar de ser salvo se não crê em Jesus, e o rico vai deixar de ser salvo se não crê em Jesus. Então, que todos se coloquem diante de Ti, que essa igreja tenha uma mente missionária, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que possamos levar